Hoje eu vou conversar com duas jovens advogadas que estão desbravando algo que eu sempre achei muito interessante. E os advogados, quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma tendência de fazer algo que é comum, que está em volta, onde a gente faz estágio. E a Fernanda, doutora Fernanda e doutora Marcela Santana, as duas irmãs, elas estão trabalhando com algo que a gente precisa muito, ainda mais onde o mundo está tão globalizado. São questões de vistos, elas advogam nessas questões. E a gente vai trocar, fazer um bate-papo para entender por que elas começaram, como é o trabalho, que envolve, tempo, como que se faz para trabalhar com isso. Primeiramente, Fernanda. Prazer, obrigada, Sérgio. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Marcela, seja bem-vinda também. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada aí pelo convite. Imagina. Deixa eu perguntar então para a Fernanda. Fernanda, como que surgiu essa ideia de trabalhar para adquirir cidadania, visto? Como que envolve o processo? Por que despertou isso em você? Então, na verdade, é uma coisa de família. A minha família é toda italiana, portuguesa, então sempre foi uma honra, né, ter essa oportunidade de trabalhar com isso. Eu comecei muito cedo, sempre foi meu sonho morar na Europa, ter uma experiência, né, europeia. E quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu tive a oportunidade, a experiência de morar um tempo lá em Portugal, ganhei uma bolsa pela faculdade, fiz mobilidade acadêmica, em Lisboa. Então, para mim, foi uma experiência única, né? E logo depois, quando eu voltei para o Brasil, quando eu formei, eu falei, não, aqui eu não vou ficar. Eu vou morar na Itália um tempo, vou ficar um tempo lá. Eu já possuía a nacionalidade italiana, né? A dupla nacionalidade, porque eu nasci com ela, meu pai, ele é italiano, enfim. Então, para mim, foi muito gratificante trabalhar nessa área. E eu comecei a trabalhar com isso lá, comecei a ver esse mercado de trabalho, que era uma coisa que ninguém fazia, ninguém faz, na verdade, aqui no Brasil. Tá muito escasso essa área e eu comecei a trabalhar com isso lá, enfim, quis voltar, falei, não, vou abrir meu escritório, vou começar a trabalhar com isso, vou ver com a minha família como é que funcionaria esse trabalho. E foi assim que a gente começou, na verdade. Que bom. E você, Marcelo, o que foi atrás dela ou você... Foi mais ou menos. O que acontece é que quando a gente se formou, logo no começo no baile de formatura, a gente teve a ideia aí de morar na Itália após a aprovação da ordem da OAB. E o meu falou, poxa, nossa irmã mais velha já residia lá, fazia mestrado na Itália, por conta da nossa dupla nacionalidade. E ele falou, poxa, por que vocês também não vão explorar esse mundo, né? Já que a gente possuía já o passaporte. Aí a gente se mudou. Logo depois, o baile foi no sábado, segunda-feira a gente já estava no primeiro avião aí destino à Itália e moramos aí em Gênova, que é na Ligúria da costa. A partir daí a gente começou a trabalhar com isso, a gente aprendeu um pouco mais aí sobre as tratativas do direito internacional e migratório. Inclusive, desculpa interromper, inclusive a gente aprendeu italiano também, fizemos curso de italiano para falar italiano, então assim, foi um grande passo na nossa vida, né? Foi uma grande experiência e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu entendo, eu também quando me formei, também de família ligado ao direito, e eu também meu pai propôs, falou, você quer começar a advogar ou fazer mestrado? Eu fui para Coimbra, fiz o mestrado lá em Coimbra. Mentira, sério? Faz bastante tempo, faz bastante tempo, mas eu sei que vocês estão falando porque eu fiz o mestrado lá, né, em Coimbra, e é de grande valia quem tem a oportunidade. Com certeza, muito importante, é muito importante. Abre bastante os horizontes, assim, você fica trabalha com essa área, a gente consegue também validar o diploma, nós como brasileiros e advogados, conseguimos validar o diploma em Portugal, né, por conta dos tratados internacionais, isso é bem legal falar também. O primeiro passo que a gente fez foi esse, a gente validou o nosso diploma lá em Portugal, então também somos advogadas em Portugal e a nossa irmã também é advogada na Itália. Que então bom. Isso também é um diferencial do escritório. Certamente, a sistemática fica muito mais fácil, facilitada para você. E quem procura vocês? Você falou agora que você pode trabalhar com a área do direito mesmo lá em Portugal. Então, essas questões internacionais, elas, na verdade, hoje o mundo funciona de uma maneira global e fica mais abreviado. No hiato não é tão grande como antigamente, que parece que qualquer ato era uma luta. Mas quem procura vocês, assim, a maioria do público que vai atrás? Olha, tem público, assim, de todas as idades, né? Tem muita gente, tem muito jovem querendo sair do país, procurando, então, o reconhecimento da dupla nacionalidade para tentar a vida fora. Então, jovens, assim, da nossa idade, 30 anos. Famílias também, com filhos menores de idade, querendo sair.
Então, assim, tem de tudo. Tem pessoa mais idosa também querendo reconhecer para passar para os descendentes. E na pandemia, é legal até comentar isso, na pandemia aumentou o número de pessoas interessadas na dupla cidadania. Eu acredito que por conta dessa calamidade pública que estamos vivendo, as pessoas entenderam a importância ainda mais da dupla nacionalidade. É importante. As pessoas viram uma carta na manga, falaram, poxa, eu sempre soube que talvez eu seja italiana, talvez eu seja portuguesa pelas histórias familiares, mas eu consegui compreender e buscar mais informações agora na pandemia. Sim. Então isso as pessoas conseguiram buscar mais informações. Não é o nosso país, que é um país que engloba tudo. Na verdade, não só miscigenação, mas também determinadas épocas da nossa história, você tiveram êxodos europeus, se tiveram em várias épocas, desde o século XVI, aí depois vai passando, nós tivemos aí no começo do século XIX, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, na verdade o Brasil acolheu todas as raças, só que isso dá direito às pessoas. E como você está falando, nesse momento de calamidade pública, a nossa economia estagnada, se procura... As pessoas buscam, né? Não, inclusive, Sérgio, é importante falar que o Brasil, a maioria das pessoas, dos descendentes, são europeus, né, aqui no Brasil. Existe uma colônia enorme no estado de São Paulo, que são italianos, no sul também, no Nordeste também tem muito italiano, colônia de italiano. Portuguesa também, aqui em Santos existe mais, tá? A gente faz também a nacionalidade espanhola e a alemã, tá? Então a procura é bem grande. E me chamou a atenção, quando eu até conversei com o nosso produtor para conversar com vocês, porque vocês são jovens, e ainda que venha de família, a advocacia ela passa por uma transição muito grande, né? O mercado de trabalho que antigamente era algo garantido, ele já não é. E o jovem que ele se forma fica olhando o serviço. Aquele ponto de interrogação gigantesco. Assim, nem todos vão para o concurso público, nem todos têm aptidões. E é muito de perfil também, né? Exato. Você migrar para um país, querer aprender nova língua, é de perfil. Mas muita gente não sabe. E quando vem pessoas jovens trabalhando com o que vocês estão fazendo, isso gera, desperta e dá um alento para aquela, nossa, eu posso fazer isso. Sim. Porque se você se fiar para fazer, você ser mais um advogado hoje no universo que está tão exaurido, onde o judiciário não funciona, é uma forma. Então eu acho muito importante o jovem sempre olhar que o mundo mudou. Então a tecnologia, o direito digital, tudo hoje é a saída para quem está começando agora e está ali segurando a tábua de salvação. E vocês estão desbravando uma área que aqui sempre se... É verdade. Na cidade de Santos sempre teve, então é muito importante. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu me identifiquei com essa área, entendeu? O que eu faço, o meu trabalho, eu amo trabalhar com isso. Então é uma dica que eu passo também para todos os jovens que não sabem ainda o que querem fazer. Começa a buscar, começa a saber o que é mais legal para você, começa a identificar com alguma área do trabalho. Então é sempre legal também bater nessa tecla, né? Porque é uma coisa muito importante para você fazer para a sua vida. Exatamente. Eu acho sempre falo. Na verdade, primeiro que o conhecimento é o maior bem que o ser humano possa ter. Então, e você ter uma possibilidade de um conhecimento fora ainda mais quando você é mais novo, fora do lugar que você vive, vai te engrandecer muito. E depois, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, o mundo está se abrindo, vai se abrir antes e está sedento por economias crescerem. O trabalho vai acontecer. Então, se você tem essa possibilidade, vai atrás dos seus direitos. E aí, eu vou até agora falar uma parte mais técnica. Vamos lá, vocês têm umas questões que envolvam desde o direito à cidadania, mas também questões de direito internacional. Por exemplo, hoje em dia, a compra e venda do imóvel que pertencia ou inventário que está tramitando na Itália, vocês atuam... A gente consegue também, a gente tem advogados capacitados, habilitados. Parceiros também. A gente tem um braço, na verdade, a nossa sede é em Milão e a gente tem aqui a nossa sede no Brasil. Então, a gente tem pessoas que trabalham com isso, com heranças, caso você tenha algum parente, um avô que nasceu em Portugal, migrou e ficou aquela casa tão sonhada lá em Portugal, vamos resolver isso também. Inclusive, é até legal falar que foi ontem um cliente no escritório alegando isso. Ele falou, olha, meu pai é português, nato de Portugal, e ele faleceu já há um tempo, só que ele deixou uma herança para mim, até trouxe o inventário, tudo para comentar sobre isso. Ele falou, Fernanda, será que você consegue desvendar isso para mim? Será que eu consigo
ter esse direito, essa herança, eu falei, olha, show, vamos andar, vamos correr trabalhar, atrás, vamos trabalhar com isso. Então, é uma área muito legal de trabalhar também. É uma área que você tem um leque, além do que um network que se faz, que só quem conversa com outras pessoas, nada melhor que você trocar experiência. O network faz em razão disso, ele cresce por causa disso. Então, você fica conhecendo pessoas, advogados, lá, empresários, que precisam, quer dizer, só tem a crescer. É legal o direito internacional também, porque ele traz muito direito migratório em si. Ah, doutor, eu tenho nacionalidade americana, italiana e brasileira. Eu posso ter? Eu tenho esse direito resguardado pela lei, pelos tratados internacionais que são regidos para cada país. Então, o direito internacional também tem todos esses direitos migratórios. Agora, na pandemia, né, essa ramificação da pandemia. Eu, como brasileira, posso entrar na Itália? Eu, como dupla nacionalidade, posso entrar na Itália? Então, tudo isso na pandemia ainda ficou ainda mais presente. Exatamente. E para quem é europeu, tem os tratados europeus, das comunidades europeias, da União Europeia, e que fala sobre o direito dos pilares dele, é a circulação de trabalhadores e de pessoas, que é um dos pilares da economia do mercado comum europeu, da União Europeia. Então, se você tem esse direito, você pode entrar sem nenhum visto de trabalho. Então você tem essa possibilidade. Nacionalidade portuguesa, espanhola, dupla nacionalidade, seja qual for, você pode residir nos 27 países da União Europeia. Exatamente. Tem que estudar, a trabalhar, a residir, sua família pode ir com você, então eu, como italiana, posso levar meu esposo, meus filhos. Então todo mundo, minha família inteira, se beneficia por um direito que é da família inteira. Bom, pelo jeito, pelo menos vocês gostam do que fazem, que é muito importante. Com certeza. E que te dá uma magnitude muito boa para poder trabalhar e essas questões. Mas, Fernanda, questões burocráticas o Brasil tem muito. Sim. Para você pedir a cidadania, por exemplo, na Espanha, que eu sei que é mais complexo, na Itália também, já começa a ser mais... Você tem feito esse tipo de trabalho e você tem que acalmar os seus clientes. Olha, espera. Porque assim, o reconhecimento da nacionalidade, ele é um trabalho muito burocrático, tá? Que o consulado, na verdade, que os órgãos, né, internacionais, os consulados que a gente tem aqui no Brasil, não fazem esse trabalho porque, assim, eles estão com muito trabalho, muita demanda, então eles estão tirando o pé, sabe? Meio que assim, deixando para trás essa assessoria. Então, muitas pessoas estão procurando assessorias que estão especializadas nessa área para justamente deixar o serviço mais limpo, né? Enfim, não ter essa burocracia de fazer esse processo. Porque, assim, para fazer o processo, tem que localizar a documentação na Espanha, do seu ascendente, ou então na Itália. Então, a gente tem um pesquisador, uma equipe de pesquisadores profissionais que fazem esse serviço. Além de toda a parte burocrática aqui do Brasil, administrativa, que seria, então, a solicitação de certidões em ter o teor de toda a família, de toda a ramificação. Dependendo da nacionalidade, é um tipo de certidão. Sim. A portuguesa aí é cabível repográfica, a italiana é inteiro teor digitada, a espanhola, então, cada nacionalidade tem uma burocracia, uma via, uma forma de reconhecimento, dependendo da documentação. E a italiana, por exemplo, você tem que traduzir a documentação para a língua italiana para ter validade, além de tudo, apostilar pelo apostilamento de Haia, né, que é feito aquele tratado de Haia, né? Então, na verdade, a gente separa sempre por etapas o processo para o cliente conseguir visualizar também o serviço que é passado e até o custo total do processo, tá? Então, a gente também tem esse diferencial, separar o processo completo, né, por etapas para ele conseguir visualizar isso aí, tá? E também a gente tem uma equipe na Itália que faz a parte judicial, né? Então, a gente tem advogados habilitados na Itália que ingressam com esse processo para reconhecer o seu direito pela Itália, tá? Não mais pelo consulado. Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Ah, mas como é que eu faço pelo consulado? O trabalho seu não é pelo consulado? Não mais, porque o consulado, assim, se você for entrar em contato hoje com o consulado italiano para você conseguir reconhecer o seu direito, você tem que entrar numa fila consular. E a fila hoje está 10 anos. 10 anos. Tá? Então, a gente ingressa diretamente no Tribunal de Roma, tá? Que o prazo cai para 1 a 2 anos. É muito simples, não precisa ir para a Itália, tá? É um processo muito simples, você consegue colocar a sua família inteira no processo. Então, a gente trabalha com todas essas partes de ramificações de serviço, além da espanhola, além da portuguesa, alemã e a italiana, e também, né, vistos internacionais. Agora, por conta da pandemia, a gente está meio que... Diminuiu um pouco essa parte de vistos por conta mesmo da imigração. Então, as pessoas não estão turistando, enfim, não estão conseguindo
não estão conseguindo ir para a Europa, ir para os Estados Unidos. Mas a gente faz também, a gente tem uma equipe nos Estados Unidos que faz essa parte de visto, green card, visto empreendedor, visto de estudante, visto de trabalho. Então, o nosso trabalho mesmo é um trabalho bem abrangente. Bom, isso é muito interessante. Você viu, você já citou aí colocações e vários campos do direito você acaba utilizando, né? Então, na verdade, é uma coisa, é algo bem interessante e necessário, principalmente hoje com a tecnologia e os tratados internacionais, principalmente os tratados econômicos, há um distanciamento, ele mudou, o mundo negocia em conjunto, o mundo vive em conjunto. Se você quiser falar com alguém, eu lembro quando eu morei na Europa, eu também estava na Espanha e tal, e estudando, e para falar comigo, cara, meus pais quase tinham um ataque, porque tinha que ligar e tal, eu não tinha celular na época, também não fazia questão de ter naquela época, e aí tinha que ligar e tal, e hoje o mundo você liga e você fala com Taiwan agora no vídeo, quer dizer, o mercado funciona. E uma coisa que eu acho super legal também, Sérgio, só te interrompendo, que os nossos clientes são do mundo todo. E, na verdade, o meu cliente não precisa estar aqui em Santos, no meu escritório, para ele ter reconhecimento. A gente tem uma ramificação muito grande de clientes no mundo inteiro, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália. Então, é o mundo todo mesmo, né, globalizado, aí que a gente faz todos os atendimentos. E é muito importante que quem está assistindo não é só o colega advogado que está assistindo. Muita gente assiste o programa e certamente vão procurar, porque acaba trazendo informações que as pessoas não têm tanto conhecimento. E eu queria, para terminar, já que vocês são duas jovens que estão num caminho muito bom, queria que vocês dessem até uma palavra até para o jovem advogado que está assistindo e sobre, não só o trabalho, mas sobre o futuro e essa necessidade que fizeram até você ter essas escolhas. Queria que você deixasse uma palavra, cada uma de vocês. Pode começar. Tá. Bom, pessoal, eu acho que é o seguinte, foi o que eu até conversei aqui com vocês viram nesse bate-papo. Faça o que você gosta, entendeu? Você precisa se identificar com alguma coisa que você gosta. Se você trabalha com direito, qual que é a sua área? Você é bom de comunicação? Você é bom de fazer contratos? Você é bom por trás dos panos, digitalizando alguma coisa, fazendo alguma petição? Então, faça o que você gosta, essa é a dica. E faça com coração e com muita excelência, tá? Faz o seu trabalho não por dinheiro, não por reconhecimento, mas por amor. Por amor, que eu acho que é isso que eu sempre busquei, sabe? Ter essa honra, né, da minha família e repassando isso para vocês. Então, por isso que eu acho que é muito interessante você fazer o que você ama, tá? Marcela. Só aí o que a doutora Fernanda falou, eu acredito também muito nisso. Eu fui estagiária em vários órgãos públicos, fui estagiária do Rodrigo Julião, também só para comparar aqui. A gente fazia áreas trabalhistas no escritório e era uma coisa que eu me identifiquei muito, mas que eu segui e hoje eu me sinto completa com o que eu faço. Então, muitas vezes você trabalha com uma coisa e fala, não me identifico, mas você segue porque você já tem aquela experiência. Faça o que você se identifica, o que você se conecte. Se você gosta de esportes, faça direito esportivo, entenda um pouco mais sobre a área que você se identifica. E assim a gente finaliza. E outra coisa que eu gosto de falar, não tenha medo, pessoal, não tenha medo de arriscar. Sempre arrisque, porque se você não arriscar, você não sai da sua zona de conforto. Então, essa é a dica que eu passo. Arrisque, tá? Exatamente. A gente é jovem, a gente tem como errar, a gente pode errar várias vezes, então arrisque, faça o que você goste, encontre, né, o que você goste. Quem nunca... Olha, vou te falar um negócio sobre errar. Quem acertou, errou muito. Senão eu não teria acertado. Eu errei, a Marcela errou. Eu erro até hoje, graças a Deus. É isso. Quem não erra, quem acerta, sempre errou. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, pelo bate-papo. Espero que vocês voltem aí para te conversar sobre isso. Obrigado e sucesso. Obrigada.